Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Lydia Carter caminhou silenciosamente pelos corredores silenciosos do último andar do Hotel Starlight Grand em Manhattan. Lustres brilhavam no teto, refletindo no piso de parquete polido, enquanto as portas das suítes se abriam para interiores suntuosos. Ela empurrava seu carrinho de limpeza com uma precisão quase mecânica, mas seus olhos observavam atentamente cada detalhe, cada movimento ao seu redor. Ela raramente recebia muita atenção. Para a maioria dos clientes e até mesmo alguns funcionários, Lydia não passava de uma sombra, uma faxineira discreta e invisível. Mas por trás do uniforme simples e do sorriso educado, escondia-se uma força silenciosa e um passado que ninguém suspeitava. Naquele dia, Lydia sentiu uma tensão incomum no ar. No salão principal, Ricardo Alston, o empresário famoso por sua arrogância e poder, riu alto com seus colegas, apontando para Lydia com evidente desprezo. "É ela a mulher que acha que pode nos entender?" Ele disparou, com a voz carregada de condescendência. A risada que se seguiu ecoou pelo corredor. Lydia parou por um instante e respirou fundo. Os olhares zombeteiros deslizavam sobre ela como gotas d'água em um espelho. Ela aprenderá a ignorar esse tipo de humilhação, até perceber que nunca fora verdadeiramente invisível. O que Richard e seus convidados não sabiam era que Lydia era mais do que apenas uma governanta. Ela havia estudado no exterior, era fluente em vários idiomas, incluindo o árabe, e possuía uma mente afiada, capaz de reverter qualquer situação. E naquele dia, tudo mudaria. Porque às vezes as aparências enganam, e a humilhação pode se tornar o prelúdio de uma vingança espetacular. Lydia empurrava seu carrinho pelo corredor do último andar, suas impecáveis luvas brancas deslizando sobre a madeira polida. Cada cômodo em que entrava era meticulosamente inspecionado, a cama perfeitamente alinhada, as toalhas cuidadosamente dobradas, cada superfície livre da menor poeira. Para ela, era mais do que um trabalho, era um ritual, uma forma de manter uma dignidade que os outros pareciam ignorar. Mas hoje o dia começou mal. Assim que ela entrou na suíte 1205, ela sentiu o ar pesado de desprezo. Ricardo Alston, o bilionário arrogante, estava lá com dois de seus colegas. O olhar que ele lançou a ela foi o suficiente para que ela percebesse que ela não era nada aos seus olhos. "Ah, é a faxineirazinha", Richard zombou, inclinando-se levemente em sua direção. "Você acha mesmo que consegue tocar nisso?" Apontou para sua mesa, coberta de documentos e um computador de última geração. Os dois colegas caíram na gargalhada. Lydia ficou parada ali, com as mãos apertadas no carrinho. Ela aprenderá a tolerar esse tipo de comportamento ao longo dos anos, mas havia algo no tom de voz de Richard, naquela mistura de condescendência e superioridade, que a deixava um pouco irritada. "Senhor Alston, Ela começou suavemente. "Não fale", ele interrompeu bruscamente, com um sorriso cruel nos lábios. "Você não tem voz aqui. Você só limpa. Entendeu?" Risadas irromperam novamente. As cortinas douradas pareceram se fechar ao seu redor, aprisionando sua frustração e dignidade em um silêncio sufocante. Ela respirou fundo, deixando um sorriso fino e gélido surgir em seus lábios. Ela não sairia humilhada, não desta vez. Ela sabia que tinha um segredo que Richard desconhecia. Uma habilidade, um conhecimento e, acima de tudo, uma língua que ele e seus colegas jamais entenderiam, árabe, falado com uma fluência e precisão que poderiam mudar o curso daquela reunião. Mas por enquanto, ela permaneceu educada, retirando delicadamente o carrinho e terminando seu trabalho. Cada gesto era calculado, cada movimento preciso. Em sua calma, ela pressentiu a tempestade se aproximando, e sabia que teria sua vingança. Depois de terminar sua ronda na suíte 1205, Lydia deslizou pelo corredor, empurrando seu carrinho com uma precisão quase mecânica. Mas sua mente não estava mais na limpeza, estava focada em Ricardo Alston e sua arrogância sem limites. Ela repassou cada palavra, cada gesto humilhante. A maneira como ele se inclinara em sua direção, seu riso e o dos colegas, seu tom autoritário e controlador. Lydia sentiu uma faísca ferver dentro de si, uma raiva fria e determinada. Na sala de descanso, ela parou, observando os outros funcionários. Alguns desviaram o olhar, envergonhados com o comportamento de Richard. Outros sorriram falsamente, cúmplices da arrogância do bilionário. Lydia sabia que deveria ter cuidado, mas não podia mais ignorar o desprezo. Ela se lembrou de seus estudos em Amman, Jordânia, e o domínio perfeito do árabe que ela havia adquirido.
Essa língua, para ela, não era apenas uma ferramenta de comunicação, mas uma arma sutil capaz de reverter uma situação. Ela sorriu interiormente. Em breve, aqueles que a consideravam fraca descobririam que ela possuía uma força invisível. Enquanto ela empurrava o carrinho para a próxima suíte, Richard reapareceu no saguão principal, cercado por novos convidados VIP. Ele a avistou imediatamente e se aproximou, com um sorriso condescendente nos lábios. Ainda está aqui, Lydia, disse ele com a voz carregada de desprezo. Você deveria ficar na sua carroça e não nos incomodar com seus esforços inúteis. Lydia parou, seu coração batendo um pouco mais rápido, mas seu rosto permaneceu impassível. Ela respondeu calmamente. Claro, Sr. Alston. Estou apenas fazendo o meu trabalho. Ele caiu na gargalhada, chamando a atenção dos clientes ao redor. Lydia sentiu a tensão aumentar, mas sabia que aquela risada seria o último momento em que ele poderia zombar impunemente. A faísca dentro dela se transformou em um fogo pronto para queimar a arrogância de Richard. Ela continuou seu caminho, com uma determinação inabalável. Em breve, acreditava ela, o jogo mudaria, e aqueles que a haviam humilhado descobririam que por trás daquela calma exterior, havia uma mulher capaz de transformar qualquer situação em sua vantagem. O dia progrediu no Starlight Grand, mas para Lydia, cada minuto parecia durar uma eternidade. Richard Alston, sempre acompanhado de seus colegas e clientes VIP, observava-a constantemente à distância, procurando a menor desculpa para ridicularizá-la. Quando ela entrou no corredor para esvaziar o lixo, Richard se aproximou com sua arrogância habitual, um sorriso irônico estampado no rosto. Então, Lydia, disse ele, parando bem na frente dela, você acha mesmo que entende o que essas pessoas estão fazendo aqui? Esses documentos, esse dinheiro, não são para você, sabia? Ele fez um gesto exagerado, como se quisesse mostrar a ela o mundo do qual estava excluída. Os colegas riram alto. Os clientes ao redor observavam com curiosidade, alguns se divertindo com o espetáculo humilhante. Lydia, com as mãos no carrinho, respirou fundo e respondeu calmamente. Não pretendo entender nada, Sr. Alston. Simplesmente faço o meu trabalho com cuidado. Mas Richard não estava satisfeito. Queria levar o ridículo ainda mais longe. Você pode repetir isso para mim em francês? Ou talvez em italiano? Ele caiu na gargalhada, convencido de que ela não falava nenhuma língua estrangeira. Lydia deu um sorriso pequeno, frio, quase invisível. Ela sabia que ele estava tentando provocá-la, perturbá-la. Cada palavra que Richard dizia era um convite à raiva, mas ela se recusava a ceder. Sua mente fervilhava de estratégias. Num canto do corredor, ela viu Samantha, uma colega mais jovem, que a olhava preocupada. Samantha sabia que Richard tinha uma tendência a humilhar aqueles que pareciam muito quietos ou calmos. Mas Lydia era diferente. Ela aprenderá a permanecer invisível enquanto observava, a absorver a situação e a preparar o momento perfeito para virar o jogo. Lydia sabia que não deveria revelar tudo o que sabia ainda. Precisava esperar o momento certo, o momento em que sua habilidade e cultura surpreenderiam Richard e os clientes. E esse momento chegaria em breve. Quando ela saiu do salão para continuar seu trabalho, Richard lançou uma última farpa. Não se esforce tanto, Lydia. Seus talentos ocultos não estão à altura deste mundo. Um arrepio percorreu sua espinha, mas seu olhar permaneceu calmo. Por trás dessa provocação, apenas um pensamento ecoou em sua mente, logo tudo mudaria, e ele se arrependeria de cada palavra. A noite caía sobre Manhattan e o Starlight Grand estava oferecendo uma recepção VIP em seu saguão principal. Lustres brilhantes, toalhas de mesa impecáveis e convidados em trajes de gala, tudo exalava luxo e sofisticação. Lydia, empurrando discretamente seu carrinho, observava Richard Alston, que se deleitava com sua arrogância habitual, cercado por clientes influentes. Richard viu Lydia e com um sorriso condescendente convidou-a a se aproximar. Lydia, venha cá, precisamos da sua competência. Risadas irromperam. Os convidados se viraram para ela, curiosos para ver a faxineira, humilhada ao vivo. Lydia parou no meio do corredor, com o carrinho atrás dela. Respirou fundo, com o olhar calmo, mas penetrante. Então, com uma voz clara e confiante, começou a falar, em árabe perfeito. Os convidados ficaram paralisados. As palavras que ela proferiu não eram meras frases, mas explicações fluentes e detalhadas dos documentos financeiros e culturais expostos diante de Richard, demonstrando uma profundidade de conhecimento que ninguém esperaria de uma governanta. Richard piscou boquiaberto. Seus colegas e clientes trocaram olhares surpresos. Alguns sorriram incrédulos, outros murmuraram entre si, fascinados pela postura e confiança de Lydia.
Um cliente influente deu um passo à frente e disse a Richard: com licença, mas você conhece essa mulher? Ela fala perfeitamente e parece muito culta. Richard gaguejou, incapaz de responder. Sua arrogância se desfez em segundos. Lydia continuou, explicando com delicadeza e precisão detalhes financeiros e culturais que só especialistas conseguiriam dominar. Cada palavra reforçava sua autoridade invisível, e toda a sala a olhava com respeito e admiração. Quando terminou, ela se virou para Richard com um olhar fixo e impassível. Sr. Alston, o senhor pensou que eu era apenas uma faxineira. O senhor subestimou que não veio imediatamente. Um silêncio pesado se instalou. Os convidados aplaudiram suavemente, depois cada vez mais alto, celebrando aquela demonstração inesperada. Richard, humilhado, não sabia onde se posicionar. Seus sorrisos forçados desapareceram, substituídos por um constrangimento palpável. Naquela noite, Lydia Carter provou que as aparências enganam e que uma pessoa humilde pode ter força e conhecimento para mudar qualquer situação. Após a manifestação em árabe, o salão do Starlight Grand estava agitado. Os convidados cochichavam entre si, alguns estendendo a mão para Lydia para fazer perguntas, fascinados por sua postura e confiança. Os olhares que antes a julgavam com desprezo transformaram-se em admiração e curiosidade. Richard Alston, no entanto, estava vermelho de raiva e constrangimento. Tentou sorrir, brincar para salvar a cara, mas todas as tentativas foram em vão. Sua arrogância habitual foi substituída por uma confusão palpável. Ele não entendia como uma simples governanta podia possuir tanto conhecimento, falar árabe fluentemente e se expressar com tanta autoridade diante de especialistas e clientes VIP. Uma voz surgiu no corredor, a de um cliente influente. Sr. Alston, eu não sabia que sua funcionária tinha essa formação. Ela parece perfeitamente capaz de lidar com esses assuntos. Richard gaguejou, procurando palavras. Eu acho que você... Mas ele não conseguiu terminar. Confusão e humilhação o paralisaram. Os convidados trocaram olhares atônitos, e alguns murmúrios de felicitações se ergueram para Lydia. Lydia, calma e majestosa, mantinha-se ereta, com um leve sorriso nos lábios. Ela olhava para Richard com uma serenidade quase desconcertante. Cada palavra que ele dissera para rebaixá-la agora estava sendo usada contra ele. Samantha, sua colega que observava a cena de longe, sussurrou. Eu não sabia que você era capaz de tudo isso. Lydia respondeu com uma leve piscadela. Você nunca deve subestimar alguém que você acha que é invisível. Naquele momento, outro convidado, que conhecia Lydia pelo nome verdadeiro e por sua experiência internacional, aproximou-se e confirmou seu prestígio e competência. Richard sentiu um nó da corda se apertar. O que ele pensava ser um simples jogo de humilhação havia se transformado em uma reviravolta espetacular na qual sua credibilidade e autoridade estavam sendo questionadas. Os murmúrios se transformaram em aplausos. O riso zombeteiro dirigido a ela foi substituído por um respeito reverente. Richard, perplexo, observou Lydia se afastar graciosamente, com sua carruagem ainda arrastando atrás dela. Um símbolo da aparente modéstia que escondia uma força imensa. Naquela noite, tudo mudou. O que Richard pensava ser poder sobre uma funcionária era, na verdade, uma armadilha que ele nunca imaginara. Lydia Carter não era mais apenas uma faxineira. Ela se tornará a figura central da noite, admirada, respeitada e, acima de tudo, intocável. Na manhã seguinte, o salão do Starlight Grand ainda estava imersa nos acontecimentos do dia anterior. Os convidados VIP que presenciaram a cena não paravam de falar sobre Lydia Carter. Alguns a procuraram para parabenizá-la, outros para lhe oferecer oportunidades de carreira inesperadas. Richard Alston, no entanto, ainda estava furioso. Perambulou pelo saguão, tentando retomar o controle, mas todas as tentativas fracassaram. Os murmúrios de clientes e funcionários que haviam descoberto a verdadeira identidade e passado de Lydia, o colocaram em uma situação que ele nunca havia conhecido. Impotência. Um cliente influente, Sr. Thompson, um investidor internacional, abordou Lydia com um sorriso cordial. Senhorita Carter, estou impressionado. Gostaria de discutir com a senhora algumas oportunidades que poderíamos explorar juntas. Lydia inclinou a cabeça levemente com uma calma inabalável. Obrigado, Sr. Thompson. Estou aberto a conversar sobre isso. Richard, ao ouvir essas palavras, sentiu a raiva crescer dentro de si. Tentou intervir. Com licença, senhorita, mas acho que você entendeu mal sua posição aqui. Lydia se virou para ele, com um sorriso leve e gelado nos lábios. Sr. Alston, acho que o senhor é quem entendeu errado. Não estou aqui para ser humilhada. E nunca serei.
Os clientes presentes, testemunhando a troca de farpas, irromperam em murmúrios de aprovação. A estatura de Richard literalmente ruiu sob o peso de sua arrogância e equívocos. Qualquer tentativa de dominação era agora inútil. Lydia transformará a zombaria em poder. Ela não era mais apenas uma funcionária, tornará-se um modelo, uma figura respeitada e desejada, capaz de mudar a forma como até os mais arrogantes e influentes haviam. Ao sair do salão com seu carrinho, Lydia sentiu uma mistura de satisfação e orgulho silencioso. A lição era clara: subestimar alguém por sua aparência ou status aparente pode custar muito caro. E Richard Alston estava prestes a aprender isso com amargura. Poucos dias após o recebimento, a Starlight Grand estava imersa na agitação habitual de convidados VIP e funcionários. Mas a atmosfera havia mudado. Sussurros sobre Lydia Carter circulavam por todos os andares. Até mesmo os funcionários que a ignoravam ou zombavam dela estavam começando a olhá-la de forma diferente. Richard Alston, por sua vez, não havia recuperado a autoconfiança de sempre. Toda vez que encontrava Lydia, sentia o peso de sua arrogância desabada e de sua própria humilhação. Ainda tentava fingir um sorriso, mas aquela máscara não enganava ninguém. Certa noite no salão principal, Richard tentou uma última manobra para retomar o controle diante dos clientes e colegas. Lydia, você poderia, explicar esses procedimentos para o nosso convidado especial? Ele estava apontando para um cliente internacional que, sem que ele soubesse, conhecia Lydia de seus estudos no exterior. Lydia aproximou-se calmamente, com um olhar penetrante e seguro. Não demonstrou raiva nem medo. Explicou cada detalhe com maestria, primeiro em inglês, depois em árabe, demonstrando uma fluência e competência que cativaram a plateia. Seus gestos precisos, tom seguro e explicações inteligentes fizeram Richard empalidecer. Depois de terminar, ela se virou para ele com uma calma gélida. Você achou que poderia me humilhar sem consequências. Esqueceu de uma coisa, Sr. Alston. Subestimar alguém só revela sua própria fraqueza. Os convidados presentes aplaudiram. Os funcionários que assistiam à cena entenderam que Lydia não era apenas uma funcionária, mas uma pessoa capaz de controlar a situação com inteligência e dignidade. Richard, vermelho de vergonha, tentou responder, mas nenhuma palavra saiu. Sua arrogância fora destruída, e cada movimento de Lydia demonstrava que ela agora detinha o poder moral e social naquele salão. Lydia recuou um pouco, deixando Richard enfrentar sua própria derrota. A vingança não foi estrondosa, mas foi completa. Ele fora humilhado diante de todos, não por um gesto violento ou um grito, mas pelo autocontrole, inteligência e dignidade de uma mulher que ele considerava fraca. Naquela noite, Lydia Carter percebeu que o verdadeiro poder não estava na riqueza ou na arrogância, mas na autoconfiança, no autocontrole e na capacidade de transformar a humilhação em triunfo. Nos dias seguintes, a Starlight Grand parecia diferente. Todos os convidados VIP que cruzavam o caminho de Lydia não a viam mais como uma mera governanta. Seu nome circulava em salões privados, acompanhado de elogios à sua fluência em árabe, à sua cultura e à sua capacidade de lidar com calma em situações delicadas. Certa manhã, enquanto ela limpava o corredor, Sr. Thompson, o investidor que conhecia anteriormente, aproximou-se com um sorriso caloroso. Senhorita Carter, gostaria de convidá-la para trabalhar em um projeto muito especial. Suas habilidades e delicadeza seriam inestimáveis para nós. Lydia, sempre humilde mas segura, respondeu. Obrigado, Sr. Thompson. Sinto-me honrado pela sua confiança. Naquele momento, Richard Alston entrou no saguão. Ele tinha ouvido falar da proposta e da nova reputação de Lydia. Seu rosto revelava profundo constrangimento. Os clientes presentes, cientes da situação, lançavam olhares de admiração para Lydia, enquanto Richard tentava esconder sua humilhação. Até os colegas de Lydia, antes cúmplices da zombaria, começaram a olhá-la de forma diferente. Alguns lhe faziam perguntas sobre sua vida, seus estudos e suas habilidades. Fascinados pela distância que ela havia percorrido entre sua aparência discreta e sua verdadeira força. Lydia compreendeu então que o reconhecimento não vinha da riqueza ou dos títulos alheios, mas da capacidade de demonstrar o próprio valor com calma e inteligência. Ela não precisava gritar, brigar ou menosprezar ninguém, sua competência e dignidade falavam por ela. Mais tarde naquele dia, enquanto empurrava seu carrinho, ela pensou em Richard. Cada palavra que ele dissera contra ela, cada sorriso zombeteiro, cada gesto arrogante, havia se transformado em um trampolim para sua própria ascensão. A vingança não era mais um objetivo, havia se tornado realidade. Lydia Carter não era mais apenas respeitada pelos convidados.
Ela havia se tornado um símbolo de poder silencioso, conhecimento e dignidade, capaz de mudar a maneira como o mundo a via, simplesmente sendo ela mesma. Algumas semanas se passaram desde a famosa recepção. Lydia Carter não era mais simplesmente a governanta do Starlight Grand, ela se tornou um nome respeitado entre clientes e funcionários. Os VIPs que a conheciam agora buscavam seus conselhos e orientação, impressionados com suas habilidades linguísticas, cultura e compostura inabalável. Certa manhã, o Sr. Thompson a convidou para uma reunião privada com outros investidores e executivos internacionais. O objetivo: discutir um projeto cultural e educacional na cidade de Nova York, que exigia habilidades linguísticas e um profundo conhecimento da dinâmica social. Lydia aceitou graciosamente, trocando seu uniforme habitual por um terno simples, mas impecável. Richard Alston, observando do saguão, sentia sua autoridade se esvair a cada dia. Os clientes que antes zombavam de Lydia começavam a vê-lo de forma diferente. O homem arrogante humilhado por uma funcionária invisível agora era eclipsado por sua competência e postura. No saguão, Lydia passou pelos colegas que a olhavam com um misto de respeito e admiração. Samantha, comovida, disse-lhe: "Não acredito no quanto você conquistou, e tudo isso sendo você mesmo." Lydia sorriu com uma doçura cheia de orgulho. "Não se trata de vingança, Samantha. Trata-se de mostrar o seu valor, não importa o que os outros pensem." A transformação estava completa. Lydia não apenas conquistara respeito, ela criará oportunidades reais para si mesma. Agora, ela podia interagir com investidores, clientes internacionais e executivos, enquanto continuava trabalhando no hotel, mas com o status que a tornava uma figura-chave. Richard Alston, por sua vez, viu sua reputação manchada e seu domínio eclipsado. A mulher que ele considerava insignificante não apenas superou sua arrogância, como também estabeleceu um novo equilíbrio de poder dentro do hotel e entre os hóspedes. Lydia provou que a verdadeira força reside na dignidade, competência e paciência. E agora, cada passo que dava a aproximava de um futuro em que nunca mais precisaria se esconder atrás de um uniforme. Seu talento e inteligência falavam por si. O Starlight Grand nunca estivera tão viva. Clientes VIP ainda comentavam sobre Lydia Carter, a governanta que desafiara todas as expectativas e ascendera ao status de figura respeitada e admirada. Seu nome agora circulava nos círculos influentes de Manhattan, não mais como uma funcionária invisível, mas como uma pessoa de valor e competência excepcionais. Richard Alston, humilhado publicamente, tentou recuperar a confiança, mas todas as tentativas falharam. Até mesmo seus colegas e clientes o olhavam com distanciamento. O bilionário arrogante havia sido ofuscado por um funcionário que ele considerava insignificante. Lydia, por sua vez, havia encontrado o equilíbrio perfeito. Continuou seu trabalho com o mesmo cuidado e atenção aos detalhes, mas agora cada gesto era reconhecido e respeitado. As oportunidades se multiplicaram, convites para conferências, colaborações com investidores internacionais e propostas para projetos culturais e educacionais. Certa noite, ao sair do hotel após um dia agitado, ela avistou Richard no saguão. Ele olhou para baixo, incapaz de falar. Lydia lhe deu um pequeno sorriso, nem malicioso nem vingativo, apenas calmo e seguro. Aquele simples gesto resumia tudo. Ela havia vencido não pelo confronto, mas pelo autocontrole, dignidade e inteligência. Ela pensou em quão longe havia chegado: a zombaria, a humilhação, o desprezo. Cada obstáculo fora uma lição, cada olhar condescendente um lembrete de que ela precisava provar seu valor e nunca desistir. E ela o fizera com elegância. Lydia Carter não era mais a mulher que tentavam humilhar. Ela havia se tornado um símbolo de força silenciosa, competência e respeito, capaz de transformar medo e condescendência em admiração e oportunidade. E naquele luxuoso salão sob as luzes cintilantes, Lydia sabia que nada nem ninguém jamais poderia apagá-la. Ela havia provado a todos que o verdadeiro poder não reside na riqueza nem na arrogância, mas na dignidade, no conhecimento e na capacidade de permanecer a mesma, mesmo diante dos maiores obstáculos.